Se você gostou do conteúdo dos vídeos apresentados anteriormente, prepare-se. A partir de agora é que a brincadeira começa a ficar mais interessante, logo após a vinheta do canal. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Testes Automatizados com Selenium WebDriver e C Sharp. Espero que vocês apreciem o conteúdo deste vídeo. Fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar e, caso ainda não seja inscrito, inscrever-se no canal. Hoje iremos começar a estruturar o nosso projeto, separar classes em pastas específicas e criar objetos para a execução das funcionalidades do Selenium e do NUnit. E por falar em objetos, iremos aplicar a partir de agora o que chamamos de programação orientada a objetos. No vídeo anterior já aplicamos um dos pilares da programação orientada a objetos, que é a herança. Ao longo do projeto, iremos aplicar os demais pilares que compõem a programação orientada a objetos. Mas não se preocupe com nomenclaturas, irei explicando conforme formos avançando com o projeto. De qualquer forma, caso você queira se aprofundar no tema, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com um conteúdo bem bacana sobre o assunto. Sem mais delongas, vamos ao Visual Studio. Então, só para recapitularmos aqui o que fizemos no vídeo passado, nós criamos então aqui uma classe que é a Begin, que é responsável pelas instruções que serão executadas no início e no final de cada teste, e criamos também uma classe chamada BuscaCep, onde nós criamos um método aqui para ele executar diretamente funções do Selenium WebDriver, aonde ele pesquisou um endereço, ele clicou num botão e ele validou a informação que nós passamos para o método. A primeira coisa que iremos fazer para organizar a estrutura do projeto é criarmos uma pasta onde nós vamos colocar as classes principais do projeto. Então, para eu criar essa pasta, eu clico com o botão direito em cima do meu projeto aqui, venho em Add, New Folder. E aí eu vou dar para essa pasta o nome de Core. Um detalhe, eu vou utilizar nomes em inglês, mas nada impede que vocês criem pastas e nomes de classes do gosto de vocês. Eu, por convenção, eu crio essas pastas e arquivos em inglês. Então, a pasta Core, no caso, que significa núcleo, é justamente onde vai deter ali as classes que fazem parte do núcleo do projeto. A classe Begin é uma delas, que como nós já vimos no vídeo anterior, ela é a classe principal, ela é o entry point do nosso projeto. É através dessa classe que começa toda a execução do projeto. Então eu vou pegar simplesmente e arrastá-la aqui para dentro da pasta Core. Ele vai me dar aqui um alerta, né? Eu vou simplesmente concordar. A classe já mudou para dentro da pasta Core. Reparem o seguinte, e isso é de muita importância. O namespace, quando eu mudei a classe Begin para dentro da pasta Core, ele me deu uma mensagem ali me sugerindo que eu alterasse o namespace da classe para videoproject.core. E se vocês perceberem aqui no BuscaCep, ele ainda continua como videoproject. Só que olha o que ele fez aqui para mim. Ele instanciou aqui a minha classe Begin através do namespace que foi criado para ele. Olha, então eu tenho aqui, ó, using videoproject.core. Por que ele fez isso? Porque essa classe aqui, ela está herdando Begin da classe que foi migrada para a pasta Core. Então ele automaticamente fez isso para mim. Se eu tivesse criado o arquivo diretamente dentro da pasta, isso não teria acontecido, como nós vamos ver agora na criação das duas próximas classes. Mas como eu fiz essa mudança, então ele me sugeriu, olha, como eu tenho essa classe que ela herda Begin, e o Begin foi movido para a pasta Core, então eu preciso chamar o videoproject.core para ele entender que esse Begin aqui está dentro dessa pasta. E ao longo do projeto nós vamos perceber a importância de termos namespace direcionado para o tipo de teste que nós vamos rodar. Por quê? É através do namespace que o Test Explorer consegue identificar o nome dos projetos. Então o primeiro arquivo que eu tenho aqui na minha pasta Core é o Begin. Nós iremos criar mais dois arquivos. O primeiro deles, eu vou clicar aqui com o botão direito, dar um Add, New Item, ou então uma classe simplesmente aqui embaixo, e esse arquivo vai se chamar DSL. Esse acrônimo vem de Domain Specific Language. Dentro dessa classe, nós iremos construir
métodos onde serão chamados as funções do Selenium. Então eu não vou precisar mais, por exemplo, quando eu quiser clicar em algum botão, em algum elemento, eu escrever toda vez find element by xpath, etc e tal, o valor que eu quero do xpath, ponto click. Não, eu simplesmente vou escrever o nome do método e passar o xpath de onde eu quero que ele clique. Da mesma forma que eu vou criar outros métodos para preencher campo, para validar dados, para validar download, para gerar nome aleatório, enfim, todo tipo de demanda que você tiver no seu projeto, você não vai mais utilizar o find element by alguma coisa, ponto isso, ponto aquilo, não. A gente vai criar métodos dentro do DSL e esses métodos serão responsáveis para a execução e chamada dessas funções ou do Selenium ou do NUnit, mas nós vamos ver isso daqui a pouco. A próxima classe eu vou dar um nome de Global Variables ou variáveis globais. Como eu disse, vocês podem criar com o nome que vocês quiserem. Eu, por convenção e por costume, eu vou criar em inglês, então eu vou chamar a classe de Global Variables. E para que serve essa classe? Como o próprio nome já está dizendo, ela vai receber variáveis globais, variáveis que poderão ser acessadas em qualquer parte do projeto. Eu posso estar em qualquer classe, em qualquer lugar do projeto, que essas variáveis que estarão dentro desta classe, elas serão acessadas em qualquer parte do projeto. E nós já temos dois exemplos para trazermos para dentro dessa classe aqui, que está lá no Begin, duas variáveis que nós criamos e que elas não vão fazer parte do Begin, elas vão fazer parte do Global Variables. Antes disso, eu vou só fazer uma alteração aqui, que como vocês podem perceber, as duas classes que eu criei, tanto o DSL quanto o Global Variables, o Visual Studio me traz por padrão como classe interna, e essas classes serão públicas. Então eu vou mudar aqui para Public Class Global Variables, e o DSL é a mesma coisa. Public Class DSL. Então, como eu disse para vocês, né, eu tenho aqui no Begin, olha, essas duas variáveis declaradas como pública, que é o eWebDriver, que cria o que eu chamo de trigger, né, o gatilho para chamar as funcionalidades do Selenium através da palavra driver, e eu tenho aquela variável da driver quit, que eu quero dizer se eu quero fechar ou não o navegador após a execução do teste. Por que nós vamos levar essa variável para o Global Variables? Porque mais para frente, ou bem dizer no próximo vídeo, eu vou criar um método de chamar o navegador com atributos específicos. Então, aquela questão de trabalhar em modo headless, a gente vai ver isso com bastante frequência, você executar os testes sem que o navegador precise ser aberto. Naturalmente, se eu for utilizar esse recurso, eu preciso que o driver feche, né, na hora que ele termina de executar os testes. Mas a gente vai ver isso com mais propriedade no próximo vídeo. A princípio, nós vamos trazer essas duas variáveis aqui para dentro da Global Variables. Só que antes de eu começar a fazer isso, uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Vamos voltar a falar da questão de herança. Essas três classes aqui dentro do núcleo do projeto, elas precisam conversar entre si. De que maneira? Em cascata. O que eu quero dizer com isso? O Begin é a minha classe principal, é a minha classe que executa todos os testes. Antes de qualquer teste ser executado, é o Begin que chama esses testes. E onde é que vai estar concentrado os meus métodos, né? Que eu falei que eu vou criar as funções lá para clicar no elemento, escrever num campo, enfim, todo tipo de interação que a gente tem no projeto vai estar no DSL. Então por padrão aqui nesse projeto, eu vou herdar DSL de Begin. Então eu vou colocar aqui DSL. E a partir de agora, tudo que tiver dentro da classe DSL será entendida pelo Begin. E eu também preciso que tudo que seja executado através do Begin herde também Global Variables. Como eu acabei de dizer, Global Variables ele vai comportar variáveis que serão enxergadas pelo projeto todo. Então, eu preciso também herdar o Global Variables para Begin. Como que eu faço isso? Eu vou vir então na classe DSL e a classe DSL vai herdar
Global Variables. Então percebam que com essa estrutura, tudo que acontece em Global Variables é passado para DSL, assim como tudo que é passado para DSL é passado para Begin. Então dessa forma eu tenho essa cascata, onde essas informações irão tombar de uma classe para outra. E dessa forma, todo teste que eu criar, ele vai chamar o Begin. E dessa forma, todo teste vai ler tudo que tem em DSL e Global Variables. Ok? Muito bem, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou tirar aqui da classe Begin são essas duas variáveis aqui. Eu posso dar um Ctrl X, voltar aqui e vou trazê-las para a classe Global Variables. Então a partir de agora, um detalhe, né? Olha, ele já reclamou aqui a ausência de alguma coisa. Por quê? Lá no Begin eu tinha aqui a chamada da biblioteca OpenQA Selenium. Se vocês perceberem, ela acabou de ficar opaca, ela ficou ofuscada. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhum elemento nessa classe que precise dessa biblioteca. Então eu simplesmente posso apagar ela daqui, ó. E muito bem. Porém, lá no Global Variables, como eu trouxe o WebDriver para cá, ele fala, olha, eu não tenho essa biblioteca que corresponda a esse atributo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito no vídeo anterior. Clica aqui e clica aqui para ele, olha, usar OpenQA Selenium. Eu cliquei aqui, ele já traz a biblioteca para cá. Essas demais bibliotecas que não estão sendo utilizadas, eu posso vir aqui e apagar. Por quê? Porque conforme a demanda dos atributos forem necessitando de bibliotecas, ele faz exatamente o que acabou de fazer aqui. Olha, uma linha vermelha embaixo, alguma coisa de errado está acontecendo. A gente verifica e vê que está precisando de uma biblioteca aqui, então ele instancia isso de forma automática, tá? Então a gente já tem aqui as duas primeiras variáveis globais, e WebDriver driver e driverQuit, a princípio igual a true. Eu posso até colocar uma observação. Eu costumo trabalhar o seguinte, eu vou até copiar aqui do meu que já está pronto, do exemplo, para substituir, por exemplo, esse aqui, que eu coloco uma mensagem, né? Quando eu coloco duas barras aqui, eu posso criar comentários dentro do código que não irá interferir no funcionamento. Então aqui, como o WebDriver define driver como um trigger para os elementos web, eu coloco aqui uma observação, só para ficar bem explicativo, né? Ó, define driver como trigger para os web elements. Então eu tenho aqui a chamada do WebDriver. E a mesma coisa eu faço para o driverQuit. Ó, deixa eu copiar aqui. Deixa eu mandar para cá. E eu coloco o seguinte, olha. Só arrumar aqui. Define fechar navegador ao final do teste como padrão. Então o que acontece? Eu trabalhando com o projeto com essa variável true, sempre que eu rodar um teste, ele vai fechar o navegador, tá? Muito bem. Então, a princípio, Global Variables é apenas essas duas instruções que nós vamos ter. Próximo passo, vamos analisar se tem mais alguma coisa no Begin. Não, olha, no Begin, a princípio vai ficar exatamente dessa forma. Eu tenho aqui o Setup, que é o início do teste, ele vai fazer o quê? Chamar o meu navegador, Chrome, vai abrir o site do CEP, que a gente fez o projeto, vai maximizar a janela e vai determinar que o tempo implícito de espera é 5 segundos. Só uma observação, né? Eu mudei aqui a variável para... Não, eu não mudei, eu vou deixar ela true mesmo. Por quê? Porque eu passei aqui na instrução que toda vez que eu rodar o projeto, ele vai me passar a variável para false. Então, a princípio, eu vou deixar como padrão, conforme eu disse, né? Eu estou definindo como padrão fechar o navegador após o teste. Mas se eu quiser interromper esse fluxo, eu coloco aqui um driverQuit false. Então, na hora que ele executa isso, ele já está dizendo que a variável é falsa, então ele vai manter o navegador aberto, ok? Próximo passo, esse é o dos mais importantes do projeto, que é a construção dos nossos métodos. Nós vamos nos basear a princípio pelos 3 métodos que nós utilizamos no projeto passado, que foi o quê? Clicar em alguma coisa, preencher algum campo e validar alguma informação. Como eu disse, aqui nós vamos criar ao longo do projeto diversos métodos, e muita coisa importante que a gente vai utilizar
para tudo quanto é tipo de projeto, principalmente quando se diz respeito a preenchimento de cadastro, né? Nós vamos ter aqui geradores de CPF, nós vamos ter geradores de CNPJ, nós vamos ter muita coisa importante aqui que vai ser de extrema importância para o uso no futuro. Como eu disse, gerar um e-mail aleatório. Olha, eu tenho um campo aqui que eu preciso preencher com um e-mail. Cada vez que eu executar o teste, ele vai me trazer um e-mail diferente, nomes diferentes, datas de aniversário, enfim, tudo quanto é tipo de informação que você possa necessitar num projeto, nós vamos criar métodos para facilitar o preenchimento desses campos ou a interação com esses campos. Então vamos lá, vou até pegar a princípio aqui o meu busca CEP só para a gente ter uma ideia, mas só mais um detalhezinho antes de nós continuarmos. Nós estamos fazendo aqui a construção da estrutura do projeto. E como eu disse, nós vamos fazer isso através de pastas. A nossa pasta de classes que são necessárias para o funcionamento do projeto, são essenciais, nós já colocamos na pasta Core. Agora nós vamos aprender o seguinte, a separar o que é de fato teste do que são arquivos que compõem os métodos para executar esses testes. Eu vou mostrar na prática isso daqui a pouco, que vai ficar mais fácil de entender. E como que eu vou separar esses elementos, essas classes? Eu vou criar mais duas pastas aqui no meu projeto, que vão se chamar o seguinte, Page, e a outra pasta vai se chamar Test. Como eu disse, eu também posso criar isso com o nome que eu quiser. Por convenção, é mais interessante você trabalhar com nomes que sejam de fácil entendimento, né? Você não vai colocar numa pasta teste, por exemplo, um nome que não faz o menor sentido. É interessante a gente trabalhar sempre com nomes que sejam próximos daquilo que a gente está executando no projeto, porque isso se chama boas práticas. Um dos itens que a gente traz como boas práticas é trabalhar com nomes que condizem com aquilo que a gente está trabalhando. Assim como nome de método, assim como obedecer a questão de nomes de variáveis, que começa com minúscula e depois, se tiver mais palavras, a gente usa o que a gente chama de camel case, que eu já comentei em outros vídeos. Voltando a falar rapidamente nesse assunto, a questão de variáveis, né, de atributos, operadores lógicos, isso tudo faz parte de lógica de programação. Se você não tem base de lógica de programação, procure aí no YouTube, tem bastante conteúdo sobre isso. Eu ainda quero sim trazer esse conteúdo para o canal, mas por enquanto eu vou tratar esses itens aqui conforme a demanda, vou explicando conforme a demanda, o que é uma variável do tipo string, o que é uma variável do tipo int, que a gente vai usar bastante, enfim, ao longo do projeto a gente vai vendo isso. Mas então vamos nos atentar aqui com a questão da estrutura. Eu tenho então a pasta core, que comportam as classes essenciais do projeto. Eu tenho a pasta page, que vai comportar um arquivo que vai guardar os métodos que vão executar o teste, e nós temos a pasta teste, que vai guardar de fato a classe que roda, que executa o teste. Daqui a pouco a gente vai ver como isso funciona. A princípio, então, vamos lá para o nosso arquivo DSL, para a nossa classe DSL. Vamos começar a construir os métodos que comportam as funcionalidades do Selenium. Vamos pegar, por exemplo, então aqui, a funcionalidade de escrever alguma coisa, né? Aqui eu tenho aqui, olha, escreve, né? O find element, ele vai achar o ID endereço, que é o elemento, e vai ter o send keys, que ele vai enviar o conteúdo. Para facilitar, eu posso até copiar essa linha aqui, para a gente só substituir os valores que vocês vão entender. Então é assim, se eu tenho um método que eu quero que ele escreva um texto, que ele preencha um campo, eu posso usar um nome em cima desse contexto, né? Então como que eu faço para criar um método? Eu vou criar um método público, ele vai ser void. O que é um método do tipo void? É um método que não retorna nenhum valor. Ele não precisa ter um return, né? Que é o contrário do método string. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente começar a construir métodos que retornem valores, igual eu falei, um nome aleatório, um CPF. Então esses métodos vão ser do tipo string. Por quê? Porque eles vão fazer um cálculo ali, eles vão processar uma informação e vão retornar um valor.
Então esse tipo de método é o tipo de método que a gente costuma utilizar atribuindo a variáveis. Tipo, olha, eu quero que a variável CEP receba o método gera CEP aleatório. Então, esses métodos serão métodos do tipo string. Já esses que nós estamos criando aqui, ele é do tipo void, porque ele não precisa retornar nenhum valor. Vamos lá então. Qual nome nós vamos dar? Escreve texto, preenche campo. Vamos colocar aqui escreve texto. Escreve texto. Percebam que o nome dos métodos a gente costuma criar sempre com letra maiúscula, tá? Se a gente escrever com letra minúscula, o próprio sistema, o Visual Studio, o C Sharp, ele vai falar, olha, eu sugiro que você crie esse elemento com letra maiúscula, tá? Então a estrutura a princípio é public void, o nome do método, tá? Isso aqui já faz parte também da questão de programação orientada a objeto. Essa aqui nós estamos fazendo uma abstração, estamos dando valor a um objeto, nós vamos passar parâmetros, enfim, também faz parte dessa do POO. Então aqui, assim que eu dou um nome para o método, eu abro e fecho parênteses e em seguida eu abro e fecho chaves. Então eu posso dar um enter aqui. Aqui eu já tenho uma estrutura de um método onde eu vou passar instruções para que ele execute uma funcionalidade, seja ela uma chamada do Selenium, seja ela uma chamada do NUnit. Então o que acontece? Lembra que eu copiei aqui, olha, driver.findElementById, endereço.sendKeys e um valor. Pode ver que a princípio ele está reclamando aqui a ausência de uma biblioteca que é do Selenium. Então eu já vou clicar aqui para ele instanciar a biblioteca aqui. Maravilha. E vou até apagar o que eu não uso aqui. Ok. Aí você olha aqui e você fala, puxa, que legal, tem um método aqui que está dizendo escreve texto. E eu tenho aqui o driver.findElementById, e aí eu tenho um valor que já está definido, e eu também tenho um valor de envio de informação que já está definido. Só que isso só funciona dessa forma, engessado. Esse valor está marcado aqui, ele não está me dando uma opção de passar um outro tipo de valor. E como que eu faço para ter essa opção? Então aqui dentro dos parênteses que eu criei do método, eu vou passar duas variáveis do tipo string. E por que é do tipo string? Porque variável do tipo string é uma variável que recebe caracteres alfanuméricos e ele vai trabalhar isso como se fosse um texto. Então a primeira string que eu vou criar aqui, ó, eu vou escrever string, eu posso dar um nome de elemento, XPath, né? Lembra que eu falei que a gente sempre vai trabalhar com XPath? Então isso a gente vai mudar, tá? Então eu posso passar aqui, por exemplo, ó, string XPath, só para eu saber que aquele valor ali é o que vai condizer ao XPath do elemento. E aí eu escrevo vírgula e escrevo novamente string, aí eu posso colocar aqui, olha, value. Lembra que eu falei que eu costumo usar as expressões em inglês? Então, ou eu posso passar value, eu posso passar valor, eu posso passar conteúdo, né? Lembrando que variável não pode ter acento, por convenção, não pode ter acento, não pode começar com letra maiúscula, não pode começar com números, isso tudo é lógica de programação. Então eu já criei aqui para mim no método, escreve elemento string XPath, string value. E onde que eu vou substituir essas variáveis? Dentro de onde eu quero passar a instrução. Então aqui, ó, eu vou colocar XPath e aqui, ó, eu vou colocar value. E daí, quando eu usar o método escreve texto, eu vou passar entre aspas para ele o valor do XPath e o valor do texto que eu quero que ele envie. E eu posso usar sempre esse mesmo método para todo tipo de campo que eu queira preencher alguma coisa. A única coisa que eu vou mudar aqui, lembra que não é mais ID que a gente vai trabalhar com XPath. E aqui nós temos o nosso primeiro método. Nós não vamos utilizar mais no teste, né? Driver.findElement, etc e tal. Não, por quê? Porque o meu método escreve texto é o que vai fazer isso para mim. Puxa, que bacana, né? Resumimos bastante aí essa questão do uso do Selenium. Qual que é o próximo que eu vou criar aqui? Eu vou criar aqui um para clicar em algum elemento. Lembra? Ó, eu tenho aqui a instrução. Vou copiar também
vou voltar aqui no DSL, aí eu vou criar mais um método, então eu venho aqui e escrevo public void. Como que a gente vai chamar esse método? Pode ser clica elemento? Beleza, clica elemento. Maravilha, nós já demos um nome para esse método que ele vai servir para quê? Clicar em qualquer tipo de elemento. Abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves e dou Enter aqui. Já vamos fazer, antes de qualquer coisa, né, o clica elemento. Então vamos copiar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Quantos elementos a gente consegue, a gente precisa, na verdade, para trabalhar com essa funcionalidade do Selenium? 2, 3, 1, 1. Como a gente pode ver aqui, olha, driver.findElement by ID e um elemento. Ao contrário do escreve texto, que nós precisamos de 2. Nós precisamos do caminho, do XPath, e nós precisamos do valor que a gente precisa passar. Então, se aqui eu vou trabalhar apenas com um elemento, então eu vou criar apenas uma string. Então eu vou pôr aqui, ó, string, e aí eu vou colocar element, que é um elemento. Não é nem um valor, nem um XPath, é um elemento que eu vou clicar. E daí o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o valor que eu tenho engessado na função e vou passar quem? Element. Desta forma, o que vai acontecer? Como que eu utilizo esse método? Eu vou criar ele lá, olha, clica elemento e eu passo o valor do XPath, do elemento que eu quero clicar. Simples assim. E por último, né, qual que nós trabalhamos por último aqui? Olha, esse cara aqui, ele já não é mais somente Selenium. Ele também tem uma estrutura do NUnit. Então, olha, se eu copiar ele aqui, o que essa instrução está fazendo? Ela está validando que nesse XPath existe este valor. Então, se nós estamos fazendo uma validação, como que a gente pode criar? Qual ideia que nós podemos ter para a criação de um método? Eu vou chamar de valida dados. Pode ser, né? Ó, public void valida dados. E aí eu vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. E vou jogar aqui, a princípio, toda essa instrução que nós temos aqui. Perceba que ele reclamou aqui o assert, né? Mas por que ele reclamou? Porque o assert faz parte da biblioteca NUnit. E aqui nós não temos ainda instanciado o NUnit. O que nós vamos fazer? Coloca o mouse sobre a palavra, clica na setinha e use NUnit. Problema resolvido. Muito bem, agora nós vamos verificar quantos elementos nós trabalhamos nessa função. Então ele trabalha com o XPath, que é onde ele quer que verifique o valor que eu quero validar, e eu trabalho também com o valor propriamente dito do que eu quero validar. Então aqui nós vamos passar as seguintes variáveis, né? Ó, string XPath e a outra string value. Da mesma forma que a gente fez no escreve texto, ok? Maravilha. E aí a gente vai tirar daqui, né? Olha, esse aqui já está XPath, que a gente já tinha feito XPath mesmo. Nós vamos tirar daqui o valor engessado e passar a variável XPath. E aí aqui no contain, nós vamos tirar também o valor engessado e passar a variável value. Muito bem, com isso nós já temos 3 métodos que nós podemos utilizar para a construção do nosso projeto. Que tal a gente pegar isso que a gente fez agora e transformar, deixa eu só salvar aqui tudo, né? Então salvar tudo aqui. Nós vamos pegar esse teste que nós temos aqui, do ValidaCep, que nós fizemos bem simples, né? E nós vamos transportar esse mesmo teste no nosso novo método, da nossa nova estrutura. E daí o que nós vamos fazer? Lembra que eu disse que eu separei aqui a pasta page e a pasta teste para quê? A pasta teste vai ter o arquivo que recebe o atributo teste. Ele vai ser o teste propriamente dito. E os métodos que ele vai chamar vão estar lá no page. A gente já vai ver como a gente vai fazer isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou vir aqui na pasta teste, vou clicar com o botão direito e eu vou criar uma classe chamada ValidaCep test. Eu tenho um arquivo aqui em branco, em uma internal class, na estrutura básica do C Sharp,
E aqui no page eu vou criar o mesmo nome de arquivo, só que ao invés de terminar com teste, ele vai terminar com a palavra page. Então se eu criei um valida sep test, eu vou criar um valida sep page. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai mudar as classes aqui para public, né? Aliás, essas classes nem precisam ser públicas, elas podem simplesmente ser class, tá? Se quiser colocar public, tudo bem, mas olha, vamos só tirar o internal aqui e vamos deixar elas como class. E daí o que acontece? Dentro dessa classe, eu vou estipular que ela é uma classe do tipo teste. Então eu vou colocar aqui teste, e então eu tenho que criar um método para chamar esse teste. Então eu vou chamá-lo de public void, eu vou dar o mesmo nome da classe, né? Valida sep. Beleza, e aí eu faço a mesma coisa, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Percebam que ele está reclamando ali no teste, por quê? Porque eu não instanciei ainda a biblioteca do NUnit. Então eu venho aqui e instancio a biblioteca do NUnit. Beleza, posso apagar esses aqui que eu não vou usar. O próximo passo que eu vou fazer, se eu tentar escrever alguma coisa aqui, ele não vai funcionar, por quê? Porque eu ainda não criei na classe page os meus métodos. Então eu comecei a criar a estrutura do teste aqui, mas para eu dar continuidade aqui, eu preciso saber qual é a minha sequência de chamadas dos métodos para poder organizar nesse teste aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, só para a gente confirmar aqui, ó, a gente vai preencher o endereço no campo X, certo? Maravilha. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui então, cadê minha classe page? Tá? Só um detalhe antes da gente começar. Percebam que, como eu disse que o arquivo teste, a classe teste, vai puxar os métodos do page, eu tenho que herdar o meu page para o meu teste. Então eu venho aqui e coloco valida sep page. E perceba uma coisa, que ele está reclamando aqui. Por que ele está reclamando? Porque o valida sep page está numa outra pasta. Então eu preciso instanciar essa pasta, né? Se eu colocar aqui o mouse, ó, using video project page, porque ele está dentro dessa pasta page. Agora ele já consegue enxergar essa classe. Vamos lá então criar o nosso primeiro método dentro da classe page, que vai ser o escreve texto. Tá vendo? Ele vai pedir para escrever o texto nesse elemento aqui. Maravilha. Então vamos lá no nosso page. Vamos criar aqui só um detalhe. Lembra que eu disse para vocês que a gente tem aí essa cascata, né? Que begin herda de DSL, que herda de global variables. O page, ele vai ter que herdar de quem para receber todos esses atributos? Begin. Então eu venho aqui e coloco begin. Ele vai reclamar porque está em outro escopo. Eu venho aqui e instancio aqui, ó, videoproject.core, que é onde estão os arquivos essenciais do projeto. Apago o que eu não preciso. Agora sim eu consigo chamar aqueles métodos que nós criamos lá no DSL. Vamos testar? Eu vou criar aqui o meu primeiro método, que é o quê? Preenche... deixa eu ver aqui qual que é mesmo. Preenche endereço, ou preenche CEP, né? Melhor. Vamos colocar aqui então, ó. Public void. Ele vai ser preenche CEP. Mesma estrutura, dois parênteses, duas chaves. E aí que dentro desse método, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele escrever o texto. Olha que bacana. Quando eu dou um abre e fecha parênteses aqui, o próprio Visual Studio já me sugere, olha, que o primeiro elemento aqui é o string xpath. Lembra que a gente está trabalhando aqui no primeiro exemplo como ID? E agora nós não vamos mais trabalhar com ID? Pois é, nós vamos trabalhar com xpath. E como que eu faço para criar um xpath que chama um elemento do tipo ID? Muito simples. Eu vou vir aqui, bem a grosso modo, eu vou criar, entre aspas, tá? // asterisco, porque o asterisco, se vocês viram no vídeo passado sobre xpath, ele é um caractere coringa. O que eu vou fazer aqui? Entre chaves, eu vou colocar @id igual, aspas simples, e como que é o nome do ID? Endereço. Então eu vou copiar para cá. Muito bem, então nós temos o xpath daquele elemento que está chamando o ID, não tem problema, mas ele vai entender
que ele é o ID endereço. E aí ele está faltando eu passar o quê? Vírgula, olha o que ele está pedindo agora, string value, ou seja, o valor que eu quero passar. Então eu abro e fecho aspas aqui, qual que é o valor que eu quero? Este aqui. E aí eu termino com um ponto e vírgula. Muito bem, olha, aqui eu já tenho o meu primeiro método que vai chamar o campo para preencher o CEP. Então lá no meu teste, o primeiro item que eu vou chamar aqui é quem? Preenche CEP. Desta forma. Tá? Qual que é o próximo método que eu tenho que criar? Ele vai clicar no botão de busca, né? Ó. Muito bem. Então, como que eu posso criar esse método aqui? Eu posso criar esse método com o seguinte nome. Public void clica btn, que a gente costuma abreviar, busca. Muito bem. Clica btn busca. Então, como que a gente vai usar esse item, né? Ó, aqui nós temos o ID, que é o btn pesquisar, nós vamos copiar do mesmo jeito. E aí, como nós vamos passar isso por XPath, a gente vai usar o clica elemento, abre e fecha parênteses, ele está pedindo, ó, string element. Qual que é a string do element? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima, ó, 2 barras asterisco, abre e fecha chaves, e aí o ID que eu quero, né, arroba ID é igual a 2 aspas simples, btn pesquisar. E simplesmente fecho aqui, porque esse aqui só precisa de um elemento para executar a função. E por último nós temos quem? Nós temos a validação da pesquisa, né? Então vamos chamar esse método aqui de valida resultado, por exemplo. Então eu vou escrever aqui, ó, public void valida resultado. Abre. Pronto, bem. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse cara todo aqui? Não, nós criamos um método chamado valida dados. Lembram? Então nós vamos usar, olha, valida dados. Quem que nós precisamos passar para o valida dados? O XPath, que no caso aqui já está certo, ó, eu não preciso mudar nada, é esse XPath mesmo. Vou copiar ele aqui. Entre aspas, certinho. E depois das aspas, ele está pedindo lá, string value. Qual que é o valor que eu quero? Vamos lá, busca CEP, o valor que eu quero é Rua Hernani Agrícola. Vamos copiar aqui, jogar aqui, termino com ponto e vírgula, e nós já temos aqui o nosso método valida resultado. Então percebam, o que nós criamos no page? Nós criamos os métodos que vão ser executados no teste, que são eles: preencha o CEP, clica no botão de busca e valida o resultado. Simples assim. Será que está faltando alguma coisa aqui? Ó? Sim, a gente só colocou o preenche CEP, né? Qual que é o próximo? O próximo é clica elemento. Aliás, clica elemento não, né? Clica botão busca. Então vamos lá, ó. Clica btn busca. Maravilha. E qual que é o próximo? Valida resultado. Será que se a gente rodar isso aqui vai dar certo? Vamos ver. Abriu, preencheu, ó, super rápido. Vamos ver se a bolinha ficou verde? Bolinha ficou verde, teste passed. Então vocês conseguem perceber a diferença da estrutura do projeto? Antes eu tinha um único teste, uma única classe que já me traz aqui o teste, mas ele está sempre preenchendo elementos com Selenium, driver.findElement isso, driver.findElement aquilo, né? Eu tenho sempre que estar construindo, toda vez que eu quiser fazer alguma coisa, está escrevendo sempre a mesma coisa, né? Então, esse método dessa construção, ele facilita muito, principalmente a questão de visualização do projeto. Olha como o teste está limpo. Eu tenho simplesmente, olha, 3 linhas que dizem exatamente aquilo que eu pedi para ele fazer, olha. Preencha o CEP, clica no botão busca e valida o resultado. Por trás de onde está o valor disso tudo? Uma dica, tá? No Visual Studio, se você segurar Ctrl e colocar o mouse sobre um elemento,
ele te faz um link de ligação onde está... link de ligação é pleonasmo, né? É onde faz uma ligação onde está o valor do método. Então, se eu clicar aqui, ó, ele me traz, olha, ele chegou aqui no preenche CEP. Olha, e eu tenho o escreve texto. Onde será que está esse escreve texto? Se eu clicar aqui, ó, ele vai me chamar lá no DSL, ó, e traz para mim aqui a estrutura mais básica, né? Onde está o método escreve texto. Então, pessoal, a estrutura basicamente é isso. Detalhe importante, lembra que eu disse da questão do namespace? Olha só, se eu vier aqui agora no Test Explorer, eu tenho 2 itens com o nome de Video Project. Por quê? Video Project é o nome do projeto. Só que se eu abrir aqui, olha, eu tenho aqui, olha, o Video Project que eu criei deste item aqui simples, olha, né, do namespace Video Project. Porém, esse último que eu criei, ele está dentro de uma pasta chamada teste, que eu poderia criar outras subpastas aqui e passar o nome no namespace para organizar isso aqui no Test Explorer, olha. Então eu tenho um item no Video Project Text, que é justamente esse busca CEP que eu criei. Se por acaso eu vier aqui e apagar essa classe que está fora aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou apagar, muito bem, e vocês vão perceber aqui na hora que, olha, ele já sumiu aqui para mim. Por quê? Porque o Test Explorer, ele enxerga todas as classes que tem a tag test. Como eu não tenho mais aquele teste simples que a gente criou, agora nós temos uma estrutura mais organizada, ele vai pegar e vai enxergar quem é que tem a tag teste e vai trazer aqui para mim no Test Explorer. Pessoal, esse vídeo ficou um pouco mais extenso, eu sei, mas é muito importante entender essa estrutura, tá? Eu não vou recapitular aqui para não ficar mais extenso ainda, mas revisite o vídeo, né? Se teve alguma dúvida, coloque no início, preste bastante atenção nessa criação da estrutura da pasta core, que são as classes essenciais do projeto, e como a gente coloca colocam essas classes em herança, né? Begin, que herda de DSL, que herda de Global Variables, né? E aí depois o teste, que herda o page, e o page que herda o begin, porque todo teste ele vai rodar primeiro que está lá, né? No antes e o depois do begin, para depois começar a chamar o teste propriamente dito. Espero que tenha sido de grande importância para vocês esse aprendizado. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não for inscrito no canal, se inscrevam. E é isso, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, pode comentar aí que eu respondo, ok? E o próximo vídeo nós vamos trabalhar com a criação do nosso Abre Navegador, onde ele vai ter ali instruções para poder abrir o navegador de modo headless, enfim, várias coisas bastante interessantes aí, ok? Até o próximo vídeo, tchau!